Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Davi estava prestes a ser rei e Deus enviou milhares de homens de várias tribos para ajudar Davi. E aqueles homens da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Como é bom uma pessoa, você já pensou? Uma pessoa, ela ter sabedoria que vem do alto, para ela saber agir em qualquer circunstância. Tem momentos que é difícil de tomar decisões, é difícil para raciocinar, dependendo da circunstância. Uma pessoa, imagine, eles estavam em guerra, eles estavam lutando e tinha 200 chefes que sabia como Israel deveria agir. Quando devemos pedir a Deus para que o Senhor nos dê sabedoria para agir em toda e qualquer circunstância, para não tomarmos decisões erradas e nem ficarmos com dúvidas, indeciso. Como é ruim uma pessoa ficar indeciso, sem saber que decisão tomar. E outra coisa, outras pessoas, elas ficam pensando no passado. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? E são tantas perguntas que ela nunca tem certeza de nada. Ela não tem confiança nas coisas que faz e principalmente em Deus. Porque devemos confiar em Deus. Quando você ora por algo, você tem que ter a certeza de que Deus está trabalhando em seu favor. E aquela dúvida, quando Deus tira as nossas dúvidas, porque Ele nos dá certeza de coisas. Quando você começa a prestar atenção nos sinais que Deus te dá, você vê tudo muito claro. O que você fez de errado e o que você fez de certo. O que fez de errado não dá paz. O que fez de certo, perguntando para Deus, porque quando perguntamos para Deus, às vezes a resposta vem por outra pessoa. Mas tem pessoas que não aceitam isso, porque elas ficam na dúvida. Ah, mas é o homem que está falando, não foi Deus que usou essa pessoa. Só que quando uma pessoa tem domínio próprio, tem o fruto do Espírito Santo, ela não fica um dia pensando de um jeito, outro dia pensando de outro. Ela tem a certeza que foi Deus e ela segue e ela toma decisões assertivas. Ela não fica com dúvidas o tempo todo. É normal a gente ter dúvidas, é normal você ter dúvidas. Mas quando você começa a orar, quando você começa a pedir para Deus, Deus começa a te mostrar. Aí você começa a subir de nível. Mas tem pessoas que elas vão direto ao alvo e faz como aqueles homens da tribo de Issacar, que sabiam como Israel deveria agir em qualquer situação. É muito bom a gente ficar
quando a gente está com dúvidas, conversar com Deus, porque vem dele a sabedoria. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. É a palavra de Deus, não sou eu que estou falando. Quem pede sabedoria a Deus, Ele a dá de boa vontade. Peça e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é estável em tudo que faz. Ora, se uma pessoa é estável em tudo que faz, ela uma hora está de um jeito, outra hora ela pensa de outro, e ela fica confusa na vida dela. Ela não tem um direcionamento. E o nosso direcionamento tem que vir de Deus, tem que vir do alto, do Senhor que fez os céus e a terra. Quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, ela escuta muitas vozes. Ela escuta a voz de um, escuta a voz do outro, e ela começa, isso aconteceu comigo no passado. Eu escutava muitas vozes e eu ficava confusa. Eu não sabia que decisão tomar em minha vida. É muito, muito ruim quando a pessoa fica indeciso com as coisas. Depois que eu conheci a palavra de Deus, Deus fala claramente com a gente através do Espírito Santo. Então eu vim te dizer, meu irmão, minha irmã, não fique confuso com as coisas que Deus fala, que o Espírito Santo de Deus fala com você ao seu coração. Creia que é Deus falando com você, te dando um direcionamento, te colocando de pé, te deixando livre de amarras. Como é ruim uma pessoa que tem pensamentos negativos a respeito dela. Ela está cheia de amarras, porque o inimigo das nossas almas, ele faz com que a pessoa só escute coisas ruins a seu respeito, principalmente nos pensamentos. Como que uma pessoa que pensa mal dela mesmo, ela vai ter uma posição boa em relação à vida dela. Ela vai tomar uma decisão ou várias decisões em vários momentos em favor da vida dela. Não, porque ela vai achar que todos estão certos e que ela nunca está certa, que ela que está errada em tudo que ela faz, que ela admira todas as pessoas, mas que o problema está com ela. E isso não é verdade, é mentira do inimigo das nossas almas. Quando você for orar, peça a Deus para lhe dar sabedoria e discernimento espiritual. Porque o discernimento espiritual vai te mostrar qual é o conselho certo. Quando uma pessoa chegar para te aconselhar, você vai entender se o conselho vem de Deus ou não vem de Deus. Se aquela palavra vem de Deus ou não vem de Deus. Aquilo que te dá paz vem de Deus. E o que vem de Deus é o quê? O que Deus quer para as nossas vidas? Deus não quer que seus filhos sejam derrotados. Deus quer que você tenha uma vida plena, em abundância, para que a glória seja dada a Ele. Para que todos vejam que aqueles que andam conforme a vontade de Deus
tem mudança, tem transformação na sua vida. Porque Deus não quer os filhos dele sofrendo, humilhados, desamparados, desassistidos, inseguros, com a mente confusa. Isso não é coisa de Deus. Deus, ele dá paz. Olha o fruto do Espírito Santo. Por que eu falo todos os dias no fruto do Espírito Santo? Porque o amor que você tem primeiro a Deus e depois a sua vida, você vai ter pelo próximo. Quem não ama a si mesmo, não ama seu próximo. Porque é um dos mandamentos. Ama teu próximo como a ti mesmo. Se eu não amar a mim, eu não vou amar o meu próximo. Por quê? Se eu fizer mal para mim, se eu ficar desejando só coisas ruins e me depreciando, está repreendido em nome de Jesus. O inimigo das nossas almas, ele faz um ninho na cabeça das pessoas, colocando coisas ruins, enviando mensagens ruins para aquela vida. E tudo que ela vê em volta, ela acha que todo mundo tem valor, menos a vida dela. E não é isso que tem que acontecer com um filho e uma filha amada do Senhor. Por quê? Primeiro, Deus fez os céus e a terra, Ele é todo poderoso. Eu gosto de lembrar, sabe por quê? Porque quando a gente lembra, nós lembramos que somos filhos e filhas de um rei todo poderoso, de um Deus. Como disse Jesus, o meu reino não é daqui. Ele é rei. Ele tem um pai que é todo poderoso. E esse pai é nosso. Que como ele falou no Pai Nosso, ele não orou assim, ele é meu pai, só meu pai. Ele falou, a oração que ele ensinou é a oração do Pai Nosso. Então, você sendo irmã de Jesus, você sendo filha do Todo-Poderoso, filho do Todo-Poderoso, como você pode não crer que ele quer o melhor para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas? Quem quer destruir a vida do ser humano é o inimigo das nossas almas. Então, quando você pede ao Pai, você tem que entender que o nosso Pai, ele é bom o tempo todo. Ele é puro amor. E ele nunca vai mudar a essência dele por causa de ninguém. Acredite ou não, ele continua sendo bom. O mesmo Deus do passado, que enviou aquele exército todo, porque foram milhares de homens que estavam lutando para que Davi tomasse o reino, para que ele fosse rei. E foi obra de quem? Foi Deus que colocou todos em favor de Davi. Aí você fala, mas é Davi. Mas o pai de Davi é o nosso pai. E ele quer o bem de todos os filhos. Ele dá capacidade e dons para todos os filhos. Mas tem uns que usam, outros não. Porque muitos preferem ficar com a mente dividida. Uns ficam lá no passado, pensando só no passado. Ah, se eu tivesse feito assim. Ah, se eu tivesse pensado assim. Ah, eu não deveria ter feito isso. E fica aquela repetição na vida da pessoa, e a pessoa não cresceu, não mudou e nem quer mudar porque ainda está presa no passado. Outras ficam com dúvidas. Mas será? Mas será que vai dar certo? Será que isso? Mas por que isso? Por que aquilo? São tantas dúvidas, tantas perguntas, que ela foge do propósito que Deus tem para a vida dela, e ela não pede o que ela precisa: sabedoria. Quando você pede sabedoria, é a palavra de Deus quem diz. Se algum de vocês, em Tiago capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Para que coisa melhor do que a sabedoria que vem do alto? Com sabedoria você vai saber pedir o que é certo a Deus e conforme a vontade dele. Porque quando estamos alinhados ao que Deus quer para a nossa vida,
Não tem para ninguém. Ninguém vai atrapalhar o futuro, o propósito. Pode até tentar, pode até bater na mesma tecla, dizendo que já foi, já passou o teu tempo, que não vai dar certo, porque isso, porque aquilo. Você não viu que você tentou e não deu certo, você viu que você fez isso, você até tentou, mas nunca vai dar certo. Está repreendido em nome de Jesus, porque para Deus nada é impossível. Então, quando Deus tocar no seu coração, você vai saber que é Deus que está falando com você. Agora, guarda segredo da tua vida, das tuas coisas, dos sonhos, dos propósitos, porque o inimigo das nossas almas, ele fica escutando tudo que a pessoa fala, tudo que fica falando. Aí o que é que acontece? Ele toca em pessoas que não têm um coração bom para que comece a crescer o olho no que você tem. Aí, por isso que muitas pessoas começam planejando algo e aquilo não dá certo. Às vezes algo está no caminho, já está... Eu vou dar um exemplo. Às vezes tem uma obra que está indo maravilhosamente bem. Aí a pessoa começa a falar, sem maldade, um projeto, um sonho, aí vai e fala. Mas falou para várias pessoas e tem pessoas que não ficam felizes com a felicidade do outro. E isso existe, infelizmente existe, porque não são todos que lutam para ter o seu e elas querem que o outro não tenha. Isso é o quê? Inveja. Mas Deus mostra. Então, tem que ter discernimento espiritual. Precisamos de sabedoria, precisamos de saúde, de paz, que é o fruto do Espírito Santo, o amor, porque com amor você vence muitas barreiras. Por amor você não desiste dos seus sonhos, você não desiste de você, você não desiste do propósito de Deus, você não desiste da sua família, de abrir o seu negócio, de ter uma grande clínica, aqueles que sonham em abrir um grande negócio, de expandir os seus negócios, ele não vai parar, porque o mundo está passando por um momento difícil. Não vai parar, a pessoa não vai parar, porque a pessoa sabe que quem manda na vida dela, quem muda a situação dela é Deus. Davi foi por fundo do poço, literalmente. Davi teve uma época que ele ficou na caverna lá, escondidinho, e só tinha homens que não tinham nada a ver, que não tinham condições financeiras, homens que estavam com a vida toda detonada, e se reuniram com Davi e formaram um exército de homens que não tinham nada para oferecer a Davi. E o que Davi tinha para oferecer a eles? A benção de Deus, a sabedoria de Deus, porque ele buscava a Deus. É isso que devemos buscar, sabedoria. Quando você tem sabedoria, você deixa de ser comandado e você passa a comandar, não por orgulho, não porque você quer pisar nos outros, pelo contrário. Olha o que Davi fazia. Davi levantou todos aqueles homens que eles não tinham condições, eram homens endividados, homens que estavam no tempo da caverna. Eu estou falando do tempo que ele se escondeu na caverna com medo do rei Saul, porque queria matá-lo. Agora, quando foi para Davi tomar o trono dele, Deus, para Davi assumir o trono dele, Deus colocou homens de várias tribos, milhares de homens, à disposição de Davi, para que Davi fosse o rei de Israel. Houve muita mudança, houve muita batalha, e você acha que para a gente não tem batalhas, não tem lutas para conseguir, para ter o equilíbrio, para não desistir dos sonhos de Deus, do propósito de Deus para as nossas vidas? Meu irmão, minha irmã,
É isso que eu peço a Deus hoje, para que você tenha sabedoria de Deus, para que tenhamos sabedoria de Deus e não fiquemos, como diz aqui no versículo 6 de Tiago 1. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é estável em tudo que faz. E uma pessoa que é estável em tudo que faz, uma hora quer fazer, outra hora não quer fazer. Você já viu alguém assim? Então vamos orar e pedir a Deus para que a gente tenha força, coragem, sabedoria, discernimento, saúde, perseverança e confiança no Senhor. Porque felizes aqueles que confiam no Senhor, porque nunca ficarão decepcionados. E a resposta vem dos céus, vem do Deus que fez os céus e a terra. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço pelas bênçãos recebidas, pela paz nas nossas vidas, famílias, e que nos dê, Pai, entendimento para resolvermos qualquer situação, Pai, para que tenhamos e saibamos agir em qualquer circunstância, como aqueles homens que comandavam, aqueles homens que foram para ajudar Davi. Dai-nos, Senhor, discernimento para entender qual é o bom conselho, o bom caminho e nos afastarmos do mal. Nos livra, Pai, de toda maldade humana e espiritual. Pai, libera com a tua bondade e o teu amor, sabedoria para o teu povo, discernimento espiritual e muita persistência, Pai, para não desistir das bênçãos que o Senhor libera para a vida do teu povo. E é em nome de Jesus que eu oro, já agradecendo pela vitória do teu povo em todas as áreas da vida deles, Pai, para a tua glória. Amém.